Olá, tudo bem? O projeto Cuidando de Quem Cuida está preocupado com você que cuidará do seu familiar ou amigo que sofreu um AVC. Sabemos que surgem muitas responsabilidades, preocupações, são muitas coisas para aprender e essa nova rotina pode gerar prejuízos à sua saúde física e mental. Para isso, nós, fisioterapeutas, elaboramos uma série de orientações, dicas e exercícios físicos para você desempenhar durante a sua semana e que ajudará você, cuidador, a cuidar de você e manter a sua saúde. O tema deste primeiro vídeo é transferências. É importante sempre ter em mente que durante todas as transferências, o posicionamento ideal a ser adotado deverá ser contração de abdômen, pés afastados, dar preferência a uma flexão dos joelhos, então agachar-se, maior do que flexionar o tronco. É sempre bom lembrar de utilizar o corpo para auxiliar o movimento. Com esta posição em mente, podemos apresentar isto na prática. Começaremos com a movimentação do familiar ou amigo na cama. Caso seu familiar ou amigo esteja de barriga para cima e você queira posicioná-lo de lado, primeiro você deve decidir para qual lado você o virará e se posicionar ao lado da cama para onde você o virará, de frente para o seu familiar. Segundo, você deve apoiar o pé do familiar na cama e colocar a mão dele em cima do tronco. Este é o posicionamento inicial para a realização da mudança de postura. Terceiro, você colocará uma mão no ombro do paciente e a outra no joelho que está dobrado. Quarto, por fim, você deverá puxar o paciente, resultando no movimento de rolar na cama. Lembre-se, sempre, o paciente deve ser estimulado a realizar o que conseguir. Sendo assim, caso ele consiga ajudar nessa transferência, incentive sua participação. Além disso, vale lembrar que é importante que ele consiga rolar para os dois lados da cama. Agora, vamos partir para a posição sentado. Alguns pacientes criam suas estratégias para alcançar a posição sentado sozinhos, mas caso você ainda precise auxiliar, iremos demonstrar a melhor forma para você auxiliar. Primeiro, o familiar ou amigo deverá estar de lado na cama. Segundo, você, cuidador, deverá se posicionar ao lado da cama, de frente para o familiar ou amigo, na mesma posição anterior. Terceiro, uma mão deverá ir nas costas do familiar ou amigo e a outra irá segurar por baixo dos joelhos. Quarto, você irá pedir ajuda para o seu familiar ou amigo para que ele o ajude a sentar. Ele deverá iniciar o movimento. Caso ele não chegue à posição sentado sozinho, você terminará o giro para que ele se sente. A mão que está nas costas deverá impulsionar o familiar ou amigo para sentar, e as pernas deverão ser direcionadas ao chão. Quarto, em casos em que o familiar ou amigo é mais gordinho, ao invés de posicionar suas mãos embaixo do joelho, você irá levar os pés para fora da cama, mas logo em seguida a mão irá se posicionar no quadril do familiar ou amigo. Assim, quando uma mão estiver impulsionando para sentar, a outra mão reforça a posição, posicionando o quadril para baixo. Caso ele não consiga permanecer sozinho sem apoio, invista em travesseiros, almofadas para auxiliar nesse movimento. Ou realize a transferência para a cadeira de rodas ou alguma cadeira com braços que você tiver em casa. Se o seu familiar ou amigo conseguir ficar sentado sem apoio, necessitando apenas de supervisão, incentive. Vamos estimular a saída da cama. Passaremos agora para posições mais altas. Para colocar o seu familiar ou amigo em pé, lembre-se que é muito importante estabilizar o joelho dele usando o seu, pois ele pode não conseguir permanecer em pé sem dobrar o joelho. Mas como eu faço isso? Primeiro, você irá se posicionar na frente do seu familiar ou amigo. O joelho dele deverá estar entre os seus para que você possa abraçar, o que resultará em estabilidade. Para trazer ele para de pé, agora basta. Primeiro, colocar suas mãos no bumbum do familiar ou amigo e dar o comando: vamos ficar em pé? Já! Ele deve ajudar no movimento e você o auxilia.
Caso seja um familiar ou amigo que já esteja conseguindo ficar em pé com pouca ajuda, suas mãos devem estar posicionadas nas costas, como se você fosse literalmente abraçá-lo. A mão do familiar ou amigo deve estar posicionada também como se fosse te abraçar, em suas costas. Pronto, agora ele está em pé. Para transferi-lo para a cadeira, basta fazer o giro, lembrando sempre de estabilizar o joelho. Seus joelhos, que segurarão o joelho dele, desta forma, seus pés devem arrastar os pés dele para facilitar a movimentação até a cadeira. Quando sentar na cadeira, lembrar sempre de colocar o bumbum encostado com o apoio das costas. Colocar os pés apoiados para não ficarem soltos. Isto vale tanto na cadeira de rodas como no sofá, na cadeira de mesa. Caso necessite, coloque uma escada, uma caixa, algo firme que sirva para apoiar os pés. Lembre-se sempre, colocar a cadeira de rodas no lado não acometido pelo AVC, faz com que ele consiga ajudar mais durante a transferência. Caso seu familiar ou amigo não consiga se sustentar em pé, o que dificulta a transferência para a cadeira de rodas, iremos ensinar um jeito mais confortável para realizar em uma pessoa. Você irá posicionar seu familiar ou amigo sentado de costas para você, e a partir disso, primeiro, caso você tenha um lençol posicionado embaixo dele, você pode ir puxando pelo lençol um lado por vez, para que você consiga ir trazendo ele para a sua direção. Se não, você deverá jogar um pouco o peso do corpo dele para um lado, puxar o bumbum para trás e ir realizando este movimento até que ele esteja na beira da cama, ainda de costas para você. Segundo, a cadeira de rodas deve estar posicionada logo ao fim da cama, o mais próximo que conseguir. Terceiro, as pernas dele devem estar esticadas na cama. Quarto, você se posicionará atrás da cadeira de rodas e a cadeira deverá estar travada. Você abraçará ele por trás e irá tracioná-lo em direção à cadeira de rodas. Quinto, posicionado na cadeira de rodas, você tira os pés de cima da cama e posiciona no apoio. A transferência para o vaso sanitário é a mesma para a cadeira de rodas, mas atenção, o vaso sanitário tende a ser mais baixo que a cama. Então, caso você não tenha condições de colocar barras de auxílio ao lado do vaso ou deixar o vaso mais alto, ou ainda não tenha uma cadeira de banho, é possível fazer essa passagem para o vaso partindo da cadeira de rodas, mas você terá que fazer uma flexão de joelho para poupar a coluna. Por fim, a caminhada. Iremos ensinar duas formas de caminhar com seu familiar ou amigo. A primeira é se posicionando ao lado acometido dele. Você deverá abraçá-lo e segurar o braço acometido. Toda vez que ele der uma passada com a perna acometida, você logo em seguida irá posicionar o seu pé ao lado dele, para que ele fixe melhor no chão. Outra forma é estar na frente do seu familiar ou amigo de mãos dadas, e toda vez que ele for dar uma passada com a perna cometida, você acompanha o movimento da perna dele com a sua perna, dando maior segurança e estabilidade no movimento de caminhada. Sobre transferências, hoje era isso. Esperamos que essas dicas ajudem você a desempenhar suas atividades como cuidador e manter também a sua saúde. Até a próxima!